dia, ou boa tarde, ou boa noite, no seu horário que você vai acompanhar, o horário que você vai assistir esse vídeo. Mas desde agora eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu gostaria de pedir um favor para vocês, que você que entrar para assistir esse vídeo, para ouvir esse vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e que você compartilhe com seus amigos. Se essa palavra falar com você, compartilhe com seus amigos. Você que não é inscrito ainda, é só ativar o sininho aqui embaixo. Ative o sininho, ative as notificações, tá bom? Porque no decorrer da semana, no decorrer do mês, vai ter mais vídeo para vocês, tá bom? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra muito simples com vocês, mas que faz total diferença. Gostaria de compartilhar uma palavra muito simples. Eu gostaria de usar o tema como andar no sobrenatural. Uma palavra muito simples, simples demais. Como andar no sobrenatural. Eu sei que para andar no sobrenatural tem diversas maneiras e diversas formas de aprender a viver no sobrenatural. Diversas formas tem. Mas hoje eu gostaria de compartilhar uma com vocês. Vai fazer total diferença sobre a sua vida. Se você caminhar sobre a palavra, você vai viver o sobrenatural. Eu quero compartilhar isso com você. O tema da mensagem é como viver no sobrenatural. Pode colocar como chave número 1 de como viver e como caminhar no sobrenatural. Gostaria de usar como base a passagem de Pedro. A Bíblia diz que Jesus veio sobre as águas. Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos estavam dentro do barco. Jesus veio andando sobre as águas e os discípulos estavam dentro do barco. E nessa passagem especificamente, Jesus veio andando sobre as águas. Olha o sobrenatural. Jesus caminhando sobre o sobrenatural e os discípulos caminhando no natural. Os discípulos estavam dentro do barco. E Jesus andando sobre as águas. Tá entendendo? Para Jesus é muito simples caminhar sobre as águas. Porque Ele já é o próprio Deus. Ele é o Deus que se encarnou. Então para Ele é natural caminhar sobre as águas. E pra gente? E para os discípulos, será que era fácil caminhar sobre as águas? Mas teve um homem que foi ousado, teve um homem que entendeu como caminhava sobre as águas. Esse homem é Pedro. Assim que Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos pensam que ele é um fantasma. E os discípulos ficam espantados, ficam atemorizados, ficam com medo. A passagem diz que os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. E eles pasmados de medo, e Jesus diz: calma, sou eu. E aí um homem, esse homem que eu quero que eu e você enxergue nesse vídeo, Pedro. Olha o que Pedro fez. Pedro entendeu naquele momento como fazia para viver no sobrenatural, assim como Jesus vivia no sobrenatural. Tá entendendo? Pedro, apesar de ser um homem bravo, eu e você já conhecem um pouco do caráter de Pedro, ele deixava ser moldado, transformado por Cristo. Mas nessa passagem especificamente, os outros discípulos não conseguiram andar sobre as águas. Tá entendendo? Mas Pedro conseguiu ver Jesus caminhando sobre as águas, que é o sobrenatural, e Pedro desejou andar sobre as águas. Pedro ansiou andar, caminhar sobre o sobrenatural. Tá entendendo? Mas Pedro estava em um ambiente natural, que era sobre o barco. Olha como que é simples caminhar sobre as águas. E Jesus vem se aproximando e Pedro, espantado, ao mesmo tempo com aquele desejo de caminhar sobre as águas, tá entendendo? Assim eu e você. Muitas vezes eu e você tá no natural, está dentro de um barquinho. Barquinho que eu digo é dentro de uma situação e o nosso desejo é que o sobrenatural se manifeste. Mas eu e você não sabe como fazer isso. Tá entendendo? Pedro olhou aquela situação de uma perspectiva diferente. Ele olhou e conseguiu ver que Jesus estava no sobrenatural. E ele também desejou caminhar no sobrenatural. E ele diz: Jesus, se é você, mande que eu vá sobre as águas. Tá entendendo? Ele disse assim: Jesus, se é o Senhor, se é você mesmo, me diga, porque eu também quero caminhar sobre as águas. Porque eu também quero se mover sobre as águas. Porque eu também quero andar no sobrenatural. Olha o que Pedro diz: Jesus, se é você, mande que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus, se é você, mande que eu vá ter com você sobre o natural. Tá entendendo? E Jesus disse uma palavra para ele. Jesus disse: vem, Pedro, vem caminhar sobre as águas. E a passagem eu e você já conhece. Pedro desce do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Ou seja, ele sai do ambiente natural e ele começa a caminhar num ambiente sobrenatural.
num ambiente que os homens, a lógica humana não compreende. Eu e você, com a lógica humana, vamos observar. É impossível o homem caminhar sobre as águas. Eu e você já sabem disso. Mas por que Pedro caminhou sobre as águas? Por que Pedro caminhou sobre o sobrenatural? Porque ele entendeu naquele momento como fazia para andar sobre as águas, para caminhar sobre a fé, para andar sobre o sobrenatural, para caminhar sobre algo superior à lógica humana, para caminhar sobre, sabe, o raciocínio humano, o raciocínio lógico. Pedro compreendeu naquele momento como fazia para andar sobre as águas. E é o que eu quero compartilhar com você. Pedro simplesmente entendeu que ele precisava de uma palavra de Jesus, de uma palavra rema. Tá entendendo? Para você que não entende, quando se diz palavra, e se a gente for olhar no grego significa palavra significa duas coisas. Palavra significa rema e significa logos. Tá entendendo? Palavra pra gente só significa palavra. Mas se você for pesquisar a Bíblia a fundo, vai significar duas coisas no grego. Significa logos e rema. Tá entendendo? O que é logos e rema? Logos é eu e você pegar a Bíblia e ler a Bíblia e estudar de uma forma natural e compreender tudo que está escrito. Tá entendendo? Um exemplo. Pedro, ele não andou nessa palavra logos. Ele precisou de uma palavra rema. Mas eu estou explicando para vocês o que é palavra logos e o que é rema. Tá entendendo? Para você entender como faz para caminhar sobre o natural. O que é logos? Logos é quando eu e você pega a Bíblia e começa a meditar e começa a conhecer um pouco do coração de Deus. E começa a entender e compreender quem Deus é. Tá entendendo? Através de tudo que está escrito, eu e você pode conhecer quem Deus é. Tá entendendo? Através de tudo que está escrito, eu e você consegue compreender que Deus é amor, que Deus é bondoso, que Deus é benigno, que Jesus se entregou por nós na cruz. Tá entendendo? Isso eu e você consegue compreender a partir de tudo que está escrito. Mas para andar sobre as águas, para eu e você viver no sobrenatural, eu e você não consegue viver pelas coisas que está escrito. Eu e você precisa da palavra rema. O que é a palavra rema? É a palavra de Deus junto com a virtude, junto com o sobrenatural manifesto. Tá entendendo? E Pedro, naquele momento, assim que ele ouviu a palavra de Jesus, o Espírito, o poder sobrenatural foi manifesto em Pedro. Ativou a fé de Pedro, tá entendendo? Tem uma passagem na Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e ouvir a pregação, tá entendendo? E ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o que traz fé no nosso coração é a palavra rema de Deus. E a palavra rema de Deus tem a capacidade de levar eu e você a caminhar sobre as águas. Oh, aleluia! E caminhar sobre as águas, ou caminhar sobre o sobrenatural. Tá entendendo? A palavra escrita de Deus tem a capacidade de nos trazer conhecimento, entendimento, compreensão de quem Deus é, compreensão de tudo que está escrito. Mas essa palavra escrita não tem a capacidade de fazer eu e você andar sobre as águas. Somente a palavra rema de Deus, que é a palavra viva, tá entendendo? O logos é tudo que Deus falou, e a palavra rema é tudo que Deus está falando agora. Por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, nem só de tudo que está escrito vive o homem, mas de toda palavra que sai, de toda palavra que Deus está falando agora. Tá entendendo? E a palavra que tem poder é a palavra que Deus está falando agora para você. A palavra de Deus, a palavra que vai fazer você caminhar sobre as águas, é a palavra que o Espírito vivifica no seu espírito. É a palavra que desperta a sua fé. Essa palavra tem poder de fazer você caminhar sobre as águas, caminhar sobre o sobrenatural. Tá entendendo? É muito simples. Vocês compreenderam? Eu vou dar um testemunho para vocês. Esses tempinhos eu tava lendo um livro, e nesse livro, olha que testemunho, você vai compreender o que é palavra logos e o que é palavra rema. Nesse testemunho, nesse livro que eu tava lendo, foi um pastor que escreveu ele, e olha o testemunho que ele deu. Ele disse que um grupo de pessoas, um grupo de 3 pessoas, se eu não me engano, ele foi na praia, foi em um mar muito grande, muito gigante, e esse grupo de pessoas conhecia a palavra logos de Deus, conhecia tudo que estava escrito. E eles falou assim:
Ó, um falou pro outro, vamos andar sobre as águas. Porque Pedro caminhou sobre as águas. Porque Pedro andou sobre as águas, então vamos caminhar sobre as águas. Ó, olha a palavra logos, eles conheciam a passagem que Pedro caminhou sobre as águas, e eles chegaram nesse alto mar e disseram, vamos caminhar sobre as águas. É até um testemunho muito triste. Mas olha que incrível de você entender a palavra logos e a palavra rema. E esse grupo de pessoas foi caminhar sobre as águas e eles não conseguiram andar sobre as águas. E o mar levou eles pro alto mar, quando as ondas veio, levou ele pro alto mar. Nesse testemunho o pastor disse que esse grupo de pessoas, de 3 pessoas, eles faleceram, eles chegaram a morrer. E aí a igreja se abateu. Teve pessoas na igreja, teve pessoas que seguiam Jesus que se abateram com isso. Por quê? Porque não está escrito que Pedro andou sobre as águas? E esse grupo de pessoas, essas 3 pessoas, foram de acordo com o que estava escrito. Tá entendendo? Tá entendendo? Mas eles foram de acordo com logos. Eles foram de acordo com o que estava somente escrito, que eles compreenderam ali na história. Tá entendendo? Na passagem de Jesus e Pedro sobre as águas. Eles foram somente no que estava escrito. Tá entendendo? Mas Pedro não andou pela palavra logos sobre as águas. Repare, Jesus falou, vem Pedro, andar sobre as águas. Ou seja, ali era uma palavra específica para o coração de Pedro. Ali era uma palavra específica para Pedro. Tá entendendo? Um exemplo, tava todos os discípulos no barco. João, Tiago. Tá entendendo? Jesus chamou quem para andar sobre as águas? Pedro. Tá entendendo? Pedro disse, Jesus, se é você, mande que eu vá ter com você sobre as águas. Se Tiago fosse andar sobre as águas, ele não ia conseguir. Se João fosse andar sobre as águas, ele não ia conseguir. Porque aquela palavra, aquele rema de Deus era para a vida de Pedro, especificamente. Tá entendendo? Uma característica de uma palavra rema é quando Deus fala com você especificamente no seu coração. E quando você ouvir essa palavra, você pode caminhar sobre o sobrenatural. Sobre as águas, na verdade. Tá entendendo? Você pode, porque a palavra rema de Deus tem poder e tem capacidade de te levar a andar sobre as águas. De te levar a andar além do barquinho. De sair do barco e andar nas águas, que é o sobrenatural. Compreendendo? Olha que testemunho. Entender a diferença de palavra logos e palavra rema. O que tem poder de fazer eu e você andar sobre as águas é a palavra rema de Deus. É o que Deus coloca no seu coração. É o que Deus fala com você. Eu vou dar um exemplo de como adquirir um rema de Deus. Relacionamento, por exemplo, casamento. Como saber se o cônjuge que você está junto, a pessoa que você está junto é a vontade de Deus? Pergunta para Deus. Tá entendendo? Se Deus colocar no seu coração que essa é a pessoa certa, você pode ir e casar com essa pessoa. Porque você tem uma palavra rema de Deus. Porque você tem uma palavra no seu coração. Tá entendendo? Muitos hoje em dia, eles não podem caminhar pela palavra logos. Porque o que faz o sobrenatural é a palavra rema de Deus. E eu e você é o que mais necessitamos no dia de hoje, é a palavra rema. É o poder de Deus manifesto. Tá entendendo? Um exemplo de trabalho. Como saber se a empresa que você vai entrar é a empresa certa que Deus quer que você fique ali? Como saber se você, um exemplo, você que está com dúvida, será que eu abro um negócio ou será que eu não abro? Tá entendendo? Pergunta para Deus. Porque se Deus colocar uma palavra rema no seu coração, uma palavra específica, pode abrir, pode ir para cima. Por quê? Porque vai dar certo, porque você vai conseguir andar sobre as águas. Tá entendendo? Por quê? Porque você recebeu uma palavra específica no seu coração. E é individualmente para a sua vida. Tá entendendo? O que Deus fala com você, especificamente, eu não posso interferir. Porque Ele tá falando especificamente com você. Assim como o que Deus fala comigo. Tá entendendo? O que vai... Uma chave muito simples, pode colocar aí. Uma chave número 1, como andar sobre as águas. É ouvir uma palavra específica acerca de qualquer situação da boca de Deus. Tá entendendo? Não pegar o que está escrito e sair fazendo. Ouvir uma palavra específica da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Eu já vivi muita experiência com isso que eu tô falando pra vocês. Tá entendendo? Sempre quando era para mim tomar uma decisão, eu perguntava para Deus. E Deus me dava uma palavra específica acerca daquela situação.
E toda vez que eu praticava o que ele me disse, dava certo. Tá entendendo? Foi igual Pedro. Pedro caminhou sobre as águas por causa da palavra específica que veio para ele, que é a palavra rema de Deus. Tá entendendo? Eu já tive muitas decisões. Um exemplo. Por esses dias eu passei por uma decisão que eu comecei a cortar cabelo. E devido a eu comecei a cortar cabelo, se envolver demais, o Espírito Santo me trouxe uma palavra rema. Ele falou: filho, não corta mais cabelo. Tá entendendo? Não é que é proibido cortar cabelo. Não, você pode cortar cabelo, você pode fazer. Mas aquela palavra, filho, não corta mais cabelo, veio especificamente para mim, para o meu coração. Tá entendendo? Tá entendendo? E eu tô caminhando de acordo com essa palavra, que é o sobrenatural. Tá entendendo? Deus falou isso para mim. Tá entendendo? Só tô dando um exemplo para vocês compreenderem o que é uma palavra rema. É quando Deus fala especificamente no seu espírito, no seu coração. E após ele falar, você só precisa sair do barco e andar sobre as águas. Você só precisa praticar. Tá entendendo? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, ou seja, a palavra rema de Deus. Guarde isso no seu espírito, no seu coração. Que a palavra rema de Deus tem capacidade de te levar a andar sobre as águas, a caminhar sobre o natural. Entendendo? Que cada palavra que o Espírito colocar no seu coração, cada palavra que Deus falar especificamente para a sua vida, no nome de Jesus, eu profetizo que vocês viverão o sobrenatural de Deus. Assim que o Espírito testificar no seu coração a palavra rema, eu profetizo que vocês viverão o sobrenatural de Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.